Olá, mais um estudo que tem como título Vivendo com Sabedoria. E quando avaliamos o real sentido da sabedoria, é justamente a parte aplicação, ou seja, como aplicamos a nossa sabedoria, qual é o foco no qual desenvolvemos a nossa sabedoria. E a Bíblia ela tem uma passagem muito interessante que envolve esse contexto. Acompanhe comigo o verso introdutório que diz assim. Ele está lá em Efésios capítulo 5, 15 a 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Observem bem que essa passagem nos dá um sinal de alerta de não vivermos como tolos, não termos procedimentos tolos, mas sim buscarmos o que? A prudência, a sabedoria, deixando de lado a insensatez e procurar compreender qual é a vontade de Deus. Montado nesses alicerces, você vai conseguir desenvolver bem o seu estilo de vida com base nos princípios de Deus e, consequentemente, se tornará uma pessoa sábia, uma pessoa digna que honra a palavra de Deus. É uma promessa sensacional, não é mesmo? Próximo título: digam palavras de ação de graças. Ou seja, palavras de estímulo, palavras boas, palavras que denotem a quem você segue. Se você segue o verdadeiro Deus, se você segue os princípios de Jesus, você emitirá palavras dignas, palavras que geram incentivo para os outros, que geram ânimo e esperança. Acompanhe comigo a passagem que está lá em Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mais uma vez, o exemplo de Cristo sendo colocado à tona. Jesus, quando se relacionou com as pessoas, mesmo que a intenção fosse corretiva, ele utilizava palavras adequadas, palavras sensatas, palavras coerentes. E todas essas palavras eram impregnadas de amor, pois o seu objetivo não era punir, não era condenar, não era acusar as pessoas, e sim mostrar para elas o verdadeiro caminho para ingressar no reino celestial, o verdadeiro caminho para ter uma vida digna, o verdadeiro caminho para se tornar uma pessoa que transmite a mensagem do Salvador. Pense com bastante carinho nisso. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. O que Deus tem colocado em nossas mãos desse trimestre, o livro de Efésios, é um livro que tem nos trazido muitas bênçãos, principalmente na nossa forma de ser, para fazermos um paralelo sempre com aquilo que éramos e com aquilo que somos hoje. E na lição dessa semana é um chamado a tomar decisões com sabedoria. E eu vou falar com vocês hoje, vamos estudar a parte de segunda-feira e de terça. Vivendo como filhos da luz. Paulo, no capítulo 5, versos 7 a 10, ele diz exatamente isso. Antes vocês eram filhos das trevas. Portanto, não sejais participantes, pois outrora eram trevas. Nós éramos trevas antes de Cristo. Porém, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Se agora vivemos em Cristo,
Não adianta nós só teorizarmos sobre Cristo, nós precisamos viver nossa vida prática, diária e constante, como Cristo viveu aqui nesse mundo. E ele fala exatamente, Paulo exortou e diz assim: vivam como filhos da luz. E seguiu com um novo preceito, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor no verso 10. Ou seja, nós precisamos ser sábios nesse nome, pedir sabedoria a Deus, para que nós possamos tomar decisões que nos permita ser semelhantes a Cristo. Saímos das trevas do pecado, o pecado nos escraviza, nos leva no mais ódio profundo contra Deus, mas quando nós conhecemos a Cristo, a luz aparece em nossa vida. Nós saímos das trevas, começamos então a ter uma nova caminhada. E essa caminhada precisa ser diária e todos os dias. Os crentes buscam refletir o alto sacrifício de Cristo. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Verso 5:2. Não há outra saída, meu irmão. Ou você é cristão e vive de acordo com e semelhança ao que Jesus te ensina, ou você apenas é uma pessoa que frequenta uma igreja, uma pessoa que conhece até a Bíblia, mas não pratica nada do que ela está fazendo ali, do que ela está te ensinando. Sejamos então hoje e sempre filhos da luz, vivendo uma vida semelhante a de Cristo. Que o Espírito Santo nos capacite para isso. É a minha oração por mim e por vocês. Amém. Terça-feira. Terça-feira tem como título Desperte você que está dormindo. Essa referência, na realidade, não é apenas um sono físico. Na realidade, Paulo está se referindo à nossa sonolência espiritual. E para entender Efésios 5, de 11 a 14, eu queria ler para vocês aqui. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir, é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Para entender Efésios, Paulo usa aqui, usa uma observação importante que ele fazia muitas vezes. E ele fez aqui em duas exortações alternativas. Ele diz assim: tenham um estilo de vida honrado por Deus como filhos da luz, e não tenham uma vida sexualmente imoral e oposta a Deus que mostre as obras infrutíferas das trevas. Se nós temos Cristo como Senhor da nossa vida, se o Espírito Santo dirige a nossa vida diariamente, nós pedimos isso diariamente, nossas vidas serão uma vida de luz, porque aquilo que nós fizermos, elas estarão sendo sempre mostradas às pessoas ao nosso redor. Nós somos, de uma forma muito pálida, mas nós somos Cristo para muitas pessoas. Então, nós precisamos viver de acordo com a luz que nós recebemos. Devemos sair dessa sonolência espiritual. A igreja precisa clamar pelo grande poder do Espírito Santo, a fim de que haja um reavivamento em nossas vidas. Porque senão nós vamos acabar nos acomodando ao mundo, vivendo as coisas que esse mundo nos ensinam, e as coisas que esse mundo nos ensina não prestam, irmãos. Lamentavelmente, o mundo está tomado por uma mentalidade satânica. Eu sei que é duro dizer isso, mas é assim que está acontecendo ao nosso redor. E nós que somos de Cristo, não somos melhor do que ninguém, mas nós temos o dever e o privilégio de mostrar Jesus a todas as pessoas. Mostrar que há um caminho de salvação, que esse caminho que as pessoas estão andando, nas trevas morais desse mundo, onde tudo pode acontecer, todas as coisas podem acontecer, tudo você pode adorar o que você bem entende, nós precisamos mostrar que há uma salvação, e a salvação é Jesus Cristo, o nosso grande Salvador. Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 5, e de 1 a 20, quando ele chega aí, ele conclui algumas ideias. Uma delas, inclusive, é com relação à pureza sexual. E daí ele deixa, então, para você e para mim, duas exortações, né? Então, a primeira diz assim: portanto,
tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Então essa é a primeira exortação que ele faz a nós, né? Porque nós, quando procuramos coisas que não edificam, não falam das coisas de Deus, não aproveitamos, além de tudo, o dom da palavra, o dom que Deus nos deu, dom da fala, né? Nós não aproveitamos, mas todavia achamos que estamos sendo muito inteligentes, etc. e tal, querendo se opor à maioria das ideias, enfim. E quando tendemos para o lado da carne, parece que nós também agimos da mesma maneira, não querendo dar lugar para aquilo que é de Deus. Então, nesse sentido, Paulo nos recomenda, numa primeira exortação, que vivamos não como tolos, porque isso que eu disse é viver como tolo, mas devemos viver como sábios, né? Vivendo as coisas de Deus. E a segunda coisa que ele também nos fala, em nível de exortação, ele nos diz: não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Então Deus tem uma vontade para você, Deus tem um desejo para você e também para mim, lógico. Ele tem um plano feito já quando você estava no útero da sua mãe, e eu de igual maneira, né? Então Paulo diz ali que sejamos sensatos, né? E procuramos viver, descobrir qual seja ou qual é a vontade de Deus para a nossa vida, não é verdade? Agora, falando em tolo e insensato, só para tirar a dúvida, né? Qual é a diferença entre tolo e sensato? Eu já disse com outras palavras, mas eu vou repetir para gravar em você. O tolo, ele busca sua tendência carnal, sua tendência para o pecado, sua tendência para a desobediência. Esse é o que vive como um tolo, um ignorante, digamos. E o sábio, ao contrário, né? O sábio, ele busca saber qual é a vontade de Deus. Então essa é a diferença. E daí a recomendação e exortação de Paulo. Não viva como tolo, mas viva como sábio, né? Buscando entender as coisas que Deus tem e fez por você e por mim. Amém? O livro de Efésios foi até aqui e será até o final um livro muito bom, enriquecedor, né, para se ler. E de todas as maravilhas ali que constam ali, escrito pelo apóstolo Paulo, ele falou da maneira como os cristãos reunidos em adoração, como eles faziam, né? Como é que eles adoravam. Ou seja, eles adoravam, segundo Paulo, cheio do Espírito, louvando com coração e dando graças ao Pai em nome de Jesus. Então, eu sempre digo que a Bíblia não foi escrita apenas para aqueles dias, mas sim é um livro de ensinamento para nós hoje, em todos os sentidos, porque a Bíblia tem respostas para tudo, não é verdade? Então, entre outras coisas, a gente deve aprender, né, como adorar, qual é a maneira correta de adorar,
Às vezes nós estamos cantando um hino e temos já pensando que horas vai terminar o culto. Estamos cantando um hino e estamos achando que aquele hino é chato. Agora, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se aquele hino está sendo tocado, está sendo rodado ali, é motivo de adoração e nós temos que louvar realmente com o coração e dando graças a Deus em nome de Jesus. E Paulo instou aos crentes, o que é isso? Ele insistiu e insistia a se afastar do uso entorpecente do vinho. E em vez disso, experimentar juntos a presença e o poder do Espírito. Por quê? As coisas más que resultam da embriaguez incluem linguagem grosseira, né? Indecência, insensatez, imoralidade e também idolatria. Então, quando você é dado ao vinho em excesso, ou por qualquer dosagem, você tem uma facilidade de cair em todas essas armadilhas, né? De ser mais grosseiro, né? Isso, de não usar corretamente a decência, você passa a ser indecente, insensato, não tolera, né? Imoralidade também você tem uma tendência a praticar, e também idolatria, né? Deixa de se voltar para as coisas de Deus e se volta para outras coisas, idolatrando-as, né? Então é muito triste, irmãos, a gente que tem esses mau hábitos. Então a Bíblia está aí para nos ensinar, e essas poucas palavras que nós trazemos aqui semanalmente para você, seja um alento, uma força, um pedido, né, para que nos alegremos em buscar as coisas de Deus, que afinal de contas a nossa vida é moldada ou deve ser moldada em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Filho, só faz as coisas do Pai. E nós queremos também e devemos fazer as coisas do Pai, as coisas de Jesus, as coisas da igreja, né? Que é o nosso corpo, sendo Cristo o cabeça. Meu irmão, minha irmã, foi um prazer mais uma vez ter falado para você essas palavras, esse tempo que eu dedico aí de coração para você, né? Que você realmente medite sobre isso e tire grande proveito. Deus abençoe a todos. Amém? Fazendo o encerramento do nosso estudo, nós observamos que Paulo adotou uma postura firme contra o pecado, uma postura firme contra tudo aquilo que se elevava e se posicionava contra as diretrizes de Deus, contra toda palavra rude, contra toda acusação, contra tudo aquilo que se opuser aos preceitos indicados pelo próprio Jesus Cristo. Veja bem, a luta de Paulo não era contra o pecador em si, contra a pessoa falha em si, mas contra o contexto de seus atos. Paulo também tinha a ideia de que, através de seu exemplo, através de sua postura, através de seus gestos, de seu método de adoração e de ensino da palavra de Cristo, ele poderia fazer com que muitas pessoas revisassem os seus conceitos e tomassem um novo caminho. Esse também é o mesmo princípio que nós devemos utilizar. Você é um canal de inspiração, um canal de boas palavras, um canal de incentivo, um canal que transmite a graça do céu. Pense com muito carinho nisso e
você obterá muito, muito sucesso. Um sucesso aqui nessa terra e um sucesso em termos eternos. Que Deus te abençoe você e sua família, e nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Senhor Deus e nosso Pai, encha o nosso coração com o teu amor, para que também aprendamos a perseverança e possamos amar assim como tu amas. Por favor, em nome de Jesus. Amém.